Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso, mas também para falar de assuntos que não são de campeonatos, mas referentes aos times brasileiros, situações que acontecem no seu clube, alguma contratação muito bombástica, alguma dispensa, alguma coisa que chame muito a atenção para a gente fazer o nosso comentário. E dessa vez a gente vai fazer um comentário porque é uma situação muito delicada, mas muito delicada. A gente vai falar sobre o Cruzeiro, sobre a situação administrativa do Cruzeiro, as denúncias sobre os dirigentes lá do Cruzeiro, pessoas lá que fiscalizam o Cruzeiro pedindo para ir embora, 3 foram embora, esses fiscais aí, esses conselheiros que recebem dinheiro, recebem de 10 a 40 mil cada um, o Itamar, que desde da situação do Dedé, desde aquela situação lá do Dedé com o Flamengo, esse Itamar, eu falei, eu vou até ver qual foi o vídeo e vou colocar, é um cara muito estranho, um cara muito esquisito que para mim não passou confiança alguma, não sei para os torcedores do Cruzeiro. Então a gente vai fazer um comentário aqui breve. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que está preocupado com essa situação, porque a situação é grave, porque esses dirigentes, se erraram, eles estão prejudicando o clube, eles estão prejudicando vocês, meus amigos torcedores do Cruzeiro. Podem levar o Cruzeiro a uma situação complicadíssima e constrangedora. Apesar dele ter vomitado lá, disputamos 5 campeonatos e ganhamos 3, mas está devendo $500 milhão. E contratou, está devendo, aí pega 2 milhões emprestado não sei quem, aí coloca como garantia 10 jogadores, inclusive um garoto menor de 16 anos, que com 12 anos, um monte de coisa contra a lei, contra o que a FIFA permite, com contrato assinado. Deram uma coletiva, onde a coletiva, vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Cruzeiro, para mim eles deram um atestado de confissão em algumas coisas ali, muito irritado, aí começa a citar outros times, começa a citar Flamengo, porra, não tem que citar ninguém, filho. Tem que tentar resolver a sinuca de bico que colocaram o Cruzeiro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro e torcedor amante do futebol que está acompanhando esse caso, que você curte, compartilhe, comente, divulgue o nosso canal, dê seu like, ative a notificação aí e não esqueça, estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Em primeiro lugar, esse meu papo aqui não é com dirigente, até porque eu não tenho contato com ninguém, quem sou eu, mas é papo com torcedor e principalmente com o do Cruzeiro. Dívida. Todo time tem. Todo time tem. Talvez quem não tenha dívida seja o Palmeiras. Porque inclusive o Flamengo tem dívida. O que for, eu vou citar o Flamengo porque o tal do Itamar, eu vou ser bem sincero, eu não confio nele. Ele falando não me passa credibilidade alguma. Eu já falei isso lá atrás. Antes de começar os campeonatos, com o negócio do Dedé, eu falei, esse cara não me passa credibilidade nenhuma. Credibilidade nenhuma. É o tipo de cara que eu não quero perto da minha família, porque eu não confio. A torcida pode gostar muito dele, mas eu não confio. Pela forma como ele age. Não quero nem nada. Então,
Como ele citou o Flamengo, o que o Flamengo fez? O Flamengo acabou com a dívida? Não. Mas o Flamengo foi equacionando. O Flamengo foi pagando os impostos que estavam atrasados. O cara que assumiu o Flamengo começou a tirar o Flamengo do buraco que o Flamengo estava. O cara é um administrador de empresa. A função do cara, a função do Bandeira de Melo é... As empresas que estavam quase em falência contratava ele ia, sanava o problema da empresa, entregava a empresa com a saúde financeira legal, acabou o trabalho dele. Esse era o trabalho dele. Isso ele fez no Flamengo. Cortou gastos, foi pagando dívidas, sofreu, recebeu críticas, mas ele foi pagando dívida. O Flamengo não ganhou nada, mas ele foi pagando dívida. Botou o teto do salário dos jogadores mais baixo. Vou falar de novo. Foi pagando dívidas. Foi cortando algumas coisas, algumas maracutaias que tem dentro do clube. É por isso que a maioria dos clubes, ou todos os clubes, não quer profissionalizar. Porque se profissionalizar, virar clube empresa, vai acabar a mamata de um monte de dirigente, um monte de empresário, de conselheiro fiscal, vai acabar a mamata. Então, não vai profissionalizar nunca, não vai virar clube empresa nunca. A gente está no Brasil. Como é que é a política no Brasil? Então, o clube não fica diferente do que é a política brasileira. Então, o Flamengo foi equacionando isso, foi diminuindo as dívidas e cada mês que passa, o Flamengo está aumentando a sua receita e está abatendo cada vez mais a sua dívida. Ou seja, agora o Flamengo tem uma receita muito maior do que a despesa e as dívidas que o Flamengo tinha, acho que de 1 bilhão, sei lá, o Flamengo foi equacionando. Agora a dívida do Flamengo é muito menor. Então sobra muito mais dinheiro. Por quê? Focou em pagar dívida. O Cruzeiro já vem com essa dívida há algum tempo. E pelo que eu escutei, pelo que eu li, a dívida do Cruzeiro aumentou muito rápido. A dívida aumentou muito rápido. O negócio explodiu agora. Não vou entrar em detalhes em tudo, porque eu li um pouco, escutei alguns vídeos, até alguns vídeos de youtuber que falam só sobre o Cruzeiro. Aí tem um monte de coisas ali que você não entende. Por que o Cruzeiro não resolveu abater a sua dívida? Não. Talvez seja aquele detalhe de não dar o braço a torcer. Vamos lá. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Ganhou dinheiro. Diminuiu a dívida. A torcida ficou feliz. Mas diminuiu a dívida? Não. Ganhou em cima do Corinthians, né? A última do Palmeiras, sei lá. Copa do Brasil. Do Corinthians, né? Acho que foi do Corinthians. Ficou feliz? Ficou, a torcida ficou feliz. Mas abateu quanto da dívida o Cruzeiro? Nada. Então ganhou título e não abateu nada da dívida. Falou que a política do Cruzeiro é aumentar os salários dos jogadores para poder segurar os jogadores no Cruzeiro. Tá pagando como? Tá aumentando a dívida. Tá aumentando a dívida. Tá fazendo o time ficar legal, time ganhou, bonitinho, mas o patrimônio, a dívida, o clube tá indo pro buraco. Esses caras vão sair, o Cruzeiro vai ficar. E vai ficar como? É por isso que tem que responsabilizar quem administra. Porque depois vai embora, como é que fica o clube? O outro presidente que assumir pega uma bomba. Aí não tem o que fazer. Aí vão falar que o cara é horroroso, que o Cruzeiro não ganhou mais nada por causa dele. Não. Aí alguns detalhes. Primeiro ponto é esse. Meu amigo torcedor do Cruzeiro. Todo clube deve. Sem exceção.
Mas se você quer resolver, você tem que começar a pagar dívida. Não aumentar as suas dívidas. Que é o Cruzeiro está fazendo. O Cruzeiro recebeu a oferta, pegou o dinheiro do Arrascaeta, que o Flamengo foi lá, pagou o mais caro da história. Fez o que com o dinheiro? Diminuiu a dívida? Bom, pelo que foi falado ali, parece que não. Não quis vender o Dedé. Porque talvez também o dinheiro não seria para pagar a dívida. Pegou 2 milhões emprestados de uma pessoa física. 2 milhões para o Cruzeiro? Porra, tá muito no buraco, filho. Ou a história tá mal contada. Não sei. O dinheiro do Arrascaeta? Ué, aí pegou 2 milhões emprestados. Não teve como pagar. Aí pega 10 jogadores e coloca como garantia uma parte desses 10%, 20% de garantia desses jogadores para essa pessoa física que a FIFA disse que não pode. Isso é ilegal. Ainda coloca um garoto de 12 anos. E aí? A minha preocupação é muito maior, não é com os dirigentes, com o Itaí, com o presidente, nada disso, filho. A minha preocupação é com a entidade Cruzeiro. E vocês, meus amigos torcedores do Cruzeiro, eu sei que vocês querem ver o seu time campeão. Mas enquanto tá ganhando, o nego vai abafando. Agora que o Cruzeiro começou a perder, perdeu pro Fluminense, agora perde em casa, aí a Globo, que eu também não morro de amor pra Globo, muito pelo contrário, eu não gosto da Globo. Só vejo alguns canais da Globo por causa de futebol, que é o único local que passa alguns jogos. Fez uma denúncia. Eu vou ser bem sincero. Pode ser tendenciosa, pode ter coisa política, pode ter raiva, pode. Mas a Rede Globo não ia jogar um negócio no ventilador de tanta gravidade se não tivesse algumas coisas ali comprovadas. E a minha preocupação é justamente isso, com a entidade. Porque o Cruzeiro pode entrar numa situação de falência, filho. De falência. Porque alguém tem que explicar. Como é que o clube está devendo R$500 milhão, parece, que eu escutei ali? Como é que está pagando os jogadores? Além disso, contratou Marquinhos Gabriel, Rodriguinho. Quanto é o salário dele? É 100? É 50 mil? Não é. Não é. Falaram ali que o tal do Itamar aumentou seu salário 3 vezes. Ele parece que no tempo que ele está lá, ele já ganhou mais de 3 milhões. Tá, cada um se valoriza do jeito que quer. Aí os conselheiros que têm obrigação de fiscalizar metem o pé, porque não estão vendo transparência. O Itamar vai dar entrevista lá com o presidente, com todo mundo, cara grosso toda a vida. Então, meu amigo torcedor do Cruzeiro, eu vejo o seguinte, dívida, todo clube tem. Todo clube tem. E aqui no Brasil, quase todos. Agora a situação é mais grave. Que pode estar por trás disso uma coisa muito maior. Pode estar por trás disso uma coisa muito maior. Acredito até que em outros clubes também tenham maracutaias. Acredito que também tem outros clubes. Não é só no Cruzeiro, não. Só que o vendaval está em cima do Cruzeiro. Puxaram o novelo e é o do Cruzeiro. E como é que faz com uma dívida deste tamanho, aumentando o salário de jogadores, conselheiros com salários altos, dirigentes com salários altos, contratando, falando que aumenta os salários para não perder jogadores? Sabe qual é a conclusão que eu chego, meu amigo torcedor do Cruzeiro?
é que essas pessoas que estão dirigindo o seu time, elas estão cagando pro clube. Elas estão fazendo média. Estão fazendo média com a torcida, com vocês, torcedores do Cruzeiro, estão fazendo média, mas não tem nenhuma responsabilidade. Nenhuma responsabilidade. Nenhuma. E tem clubes no Brasil que têm dívidas menores do que a do Cruzeiro e estão tentando levar. E a impressão que dá é que esses dirigentes, principalmente esse Itamar, ele... Como é que eu vou falar? Ele tem um problema de não conseguir se enxergar abaixo de ninguém. A impressão que eu tenho é que ele quer ser o rei, ele quer estar no topo. E para ele estar no topo, ele faz qualquer coisa. Para ele estar no topo, ele faz qualquer coisa. Para colocar a torcida do Cruzeiro feliz, campeã, ele faz qualquer coisa. Inclusive, destruir o clube. Porque o que está acontecendo pode tomar uma proporção muito grande e complicadora para o Cruzeiro em relação à FIFA, passível criminal, aumentar ainda mais as dívidas do Cruzeiro e o Cruzeiro abrir falência, filho. Não vai falir, mas pode deixar o Cruzeiro em situação muito complicada e sendo obrigado a dispensar boa parte do seu elenco de forma obrigatória. Começar as suas rendas a ser bloqueadas. Começar a atrasar salário de jogador. Pega dinheiros emprestados. Meus amigos, eu sei que vocês estão felizes que de 5 campeonatos o Cruzeiro ganhou 3. Mas será que levar o time do Cruzeiro, o clube Cruzeiro, a uma situação dessa, valeu a pena? Eu fico preocupado pelo clube e pela torcida. Pelos dirigentes, não. Mas eu acho, na minha visão, os dirigentes estão cagando também para isso. O negócio é se manter no pedestal. Não interessa como. Então, meu amigo torcedor do Cruzeiro, tem que se dar um jeito. Tem que se resolver. E a torcida tem muita força nisso. Porque esses caras vão embora. O clube vai ficar. E a torcida é que vai sofrer. Porque eles estão ganhando dinheiro. O Itamar não faz nada de graça. Ele recebe muito. Tem canal de YouTube aí que eles estão pagando, que não tem nem tanta visualização assim, não tem nem tantos inscritos assim, que eles estão bancando. Averigüe. Porque tem coisa errada aí. Usar uma expressãozinha. Nesse angu tem caroço. A Globo não ia levantar do nada. Tem caroço. E a minha preocupação é que tenha muito e esses caroços afundem o Cruzeiro por causa de irresponsabilidade de dirigente. Será que vale a pena tudo para dizer que o clube foi campeão e depois ficar anos e anos o clube enrolado do jeito que parece que vai ficar? Então, conto com os seus comentários, meus amigos torcedores do Cruzeiro. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto. Cruzeirense, coloca aí a sua opinião sobre a situação do seu clube. E você, torcedor brasileiro que gosta de futebol,
Diga qual a sua opinião sobre esse caso do Cruzeiro. Estou te aguardando, um abraço, até mais.